boa tarde, boa noite. Não sei como é que vai ficar a situação, se vocês vão ver essa live posteriormente, em horário que você estiver acordando, uma boa noite de sono para preparar seu grande dia para um ótimo dia de trabalho, ou se vai ser à tarde após aquele delicioso almoço, ou no seu descanso após um grande dia de trabalho para começar tudo e ver a nossa aula agora sobre como se livrar de alguns problemas com a Receita Federal, ok? Não digo só com a Receita Federal, digo com todas as receitas, sejam estaduais, municipais e por aí vai. Meu nome é Marcos Vinícius, sou auditor fiscal da Receita, atuo na área de fiscalização, né, de mercadorias em trânsito, ou seja, trabalho na rua, gosto daquele embate frente a frente, a galera correr atrás da galera aqui, passar mais raiva no pessoal do que tudo. Mas eu sou, apesar de tudo, a gente costuma ser gente boa com todos também. Bom dia e vamos que vamos. Pessoal, para começar tudo, eu gostaria de deixar claro aqui a todos, fazer um breve esclarecimento de como nós devemos ter uma diferenciação sobre, até mesmo sobre o direito privado com o direito público, né? O direito privado, ele rege normalmente as suas relações de interesse, né? De interesse entre particulares, ou seja, uma situação de igualdade, uma situação que tanto os envolvidos em qualquer transação, eles estão em situação de igualdade. Seja ele particulares, né, ou seja o poder público tendo uma relação com um particular. Vamos supor na situação do poder público. Eu posso dizer que rege o direito privado. Exemplo, o poder público que vai alugar um prédio, né? Esse aluguel desse prédio, normalmente, é uma relação privada. Então, independente de ser o poder público que está numa linha das contratações, é regido pelo direito privado, né? E o direito privado, cada um defende da sua melhor forma, seu bem-estar, seu lado, a sua melhor posição de situação. Cada um querendo ganhar da melhor forma. Seja pagar menos quem está adquirindo, ou seja, obter uma maior quantidade de lucro quem está ofertando, disponibilizando o recurso, ok? No direito público, nós já temos uma situação em que sempre há uma situação de desigualdade, e normalmente é o poder público que rege toda essa situação. Por que deve ter essa situação de igualdade? Porque o Estado busca o bem da coletividade, busca o bem de todos, procurando sempre propor o bem comum, que é a sociedade em si. Uma vez que os representantes do povo são nomeados, eleitos, né, pelos nossos cidadãos para defender seus respectivos interesses, né? Por isso que o poder público tem sempre uma posição de igualdade, que deve sobrepor o interesse da coletividade sobre o particular. Pois, vamos lá. Já imagina aquela situação em que se nós pegássemos e fôssemos, por exemplo, pagar tributo. Ninguém quer pagar tributo. Ninguém, pagar tributo para quê? Às vezes, quem não tem um vasto conhecimento sobre a área, acha que você pagar tributo seria mais ou menos um poder que o Estado usa para nos tirar dinheiro. Só que na realidade não é, gente. O pagamento de tributos, né, corresponde na realidade uma forma de bem-estar comum, uma maneira de você conseguir atingir as demandas da população, quer seja através de implementação de rede de saúde, educação, melhorias para a sua cidade, seu município, seu estado e por aí vai. Quer seja também com pagamento de servidores que precisam sim essa folha salarial ser implementada, custeada por toda a sociedade, uma vez que eles buscam o nosso bem comum, né? E tudo isso a cada momento necessário o tributo. O tributo em si, apesar que muitos os cidadãos acham como forma de onerar de certa forma sua folha de pagamento, ou seja, os seus salários, em tirar o dinheiro para pagar ali, mas todos pagam. E onde que nós entramos quanto a isso? Nesse pagamento de tributos, nós temos a seguinte situação, que todos pagam, a coletividade paga, o poder público fica responsável normalmente por fiscalizar, ser como um substituto tributário, ou seja, recolhe em favor da Receita e repassa esses recursos. Então, essa é a diferença. Então, ou seja, vamos supor, o nosso digníssimo prefeito chegou lá, o nosso colega chegou, tomou uma cervejada com ele, fomos lá, vamos comemorar, nosso prefeito foi reeleito.
Então, o que acontece? Gastou, o amigo fez uma doação para nossa campanha, gastou todo o recurso que podia. Chegou no outro ano, foi, comemorou, tomou toda aquela cervejada. Virou o ano, temos que pagar o IPVA. Aí o que acontece? O colega que ajudou, infelizmente, não tem recurso para pagar o IPVA. O nosso prefeito, ou seja, ou o fiscal de tributos, que seja em si, o agente público, ele pode dispor, deixar de cobrar esse valor porque ele ajudou na campanha? Não, jamais. Porque existe o princípio da indisponibilidade do interesse público, disponibilidade dos bens públicos. Ou seja, o agente público não pode simplesmente dispor desse recurso a seu bel prazer. Qualquer isenção ou remissão, que é o perdão da dívida, ou concessão de benefícios, deve ser feita através de lei. E por aí, a cada situação, vem assim, ok? Estamos aqui com o nosso amigo Dr. Rosenberg, especialista em direito tributário também, que sempre gosta de fazer uma parte sobre a situação. É verdade. Eu gosto de criar confusão, né? Vamos criar confusão para sempre para obter uma resposta do doutor que é muito capacitado e auditor fiscal da Receita Federal nativa, né? É importante conversar com alguém que faz parte da máquina administrativa e financeira do Estado, que pode explicar muito bem várias situações, né? Muito bem. Eu entendi, então, que por que a gente tem que pagar impostos? Né? Por que o cidadão, a pessoa jurídica de direito privado, o CPF precisa pagar impostos? Essa questão do financiamento dos serviços públicos, né? O que o imposto traz para isso? Que benefício que o imposto traz para essas situações todas? Vamos lá. Os impostos ou tributos, de maneira geral, que envolve impostos, contribuições de melhorias, né, e as demais contribuições, eles trazem benefícios para a coletividade. Por exemplo, um município que necessita de implementar um novo hospital na cidade, não tem como fazer isso sem que haja a necessidade de recurso público. Não tem simplesmente um empresário falar assim, eu gostei do município, vou implantar um hospital aqui para atender todo mundo de forma gratuita. Infelizmente, há muita gente de boa vontade, mas infelizmente os recursos são escassos. Então, infelizmente, por mais que haja boa vontade, não é tão simples assim você construir um hospital, que seja de forma particular, sem que haja um retorno financeiro sobre isso, né? Ou seja, existem muitas pessoas, eu sou brasileiro, acredito muito na fé do coração de todos os brasileiros, que todos querem fazer o bem. Só que, infelizmente, nós somos limitados em questão de recursos. Então, quanto a isso, para que eu faça o bem em prol da comunidade como um todo, reunimos como se fosse uma vaquinha que a gente fala, né? Reunimos uma vaquinha e todos nós contribuímos com isso. Mas vamos lá, se for deixar para falar assim, uma vaquinha, não quero contribuir com essa vaquinha. Infelizmente, não conseguiríamos boa parte, seja de benefício, seja de estrutura da cidade, ou construção desses, por exemplo, esse hospital. Muitos iriam se recusar com isso. Por isso que existe o poder de império, ou seja, que o poder de império do poder público, ok, você é obrigado a fazer aquilo mesmo que você não queira. Então, através do recolhimento de tributos, né, que de uma maneira geral envolve impostos, e como eu falei, impostos e contribuições e por aí vai, nós financiamos a construção, seja de hospitais, seja de escolas, seja de asfaltamento de vias públicas que estão, ou seja, a modernização das cidades normalmente exigem que tenha esses recursos públicos. E através disso, somente através de tributos. Esses tributos, hoje, em todos os países, né, do mundo, são de maneira compulsória. O tributo vem desde os tempos bíblicos, né, que é como se diz. Antes de me xingar, eu estou na Bíblia, viu, gente? Os cobradores de impostos, a gente sempre foi lá. É verdade. A gente é santo, viu? O apóstolo Mateus era cobrador de impostos. Exatamente. Né? O imposto, esse nome, imposto, na verdade, ele já traz imposição, né? Perfeito. Do império. O poder estatal sendo exercido sobre o cidadão, sobre a renda do cidadão, com o objetivo de beneficiar a sociedade de uma forma geral. Perfeito. Não é isso? Exatamente. Então, o imposto é como uma obrigação jurídica de cada cidadão, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, ele, ao pagar o imposto, ele paga de forma proporcional à receita que ele obteve, não é isso? Perfeito. E essa receita é distribuída, direcionada para o Estado, né, a União, Estados e municípios,
com o objetivo de trazer benefícios e melhorias para a coletividade de forma geral. É isso? Perfeito, exatamente. Show de bola, show de bola. Agora, doutor, essa questão da imposição do pagamento dos impostos. Então, sei lá, o cidadão ou a pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, perfeito, que também são contribuintes, né? Estados, municípios, etc., quando ele deixa de pagar esses impostos, quando ele deixa de cumprir essas obrigações jurídicas e legais, quais são as implicações que essa pessoa física tem ou essa pessoa jurídica tem com relação ao não pagamento dos impostos? Quando ele deixa de pagar os impostos, que tipos de problemas esse cidadão ou essa pessoa jurídica de direito público ou direito privado pode ter com relação a essa omissão no pagamento dos impostos? O que acontece? Vamos lá. Chegou a pior parte, né? Chegou a pior parte. Normalmente todo mundo fala, cobrar imposto, eu estou falando só questão de cobrar. Eu estou do lado aqui da Receita, falando, eu quero crédito, venha dinheiro. Só que é o seguinte, o cidadão do outro lado, ele tem um ônus muito grande. Às vezes, a gente sempre fala, né, que todos aqui vendem um almoço para comprar a janta, né? Mas ninguém quer estar de maneira ilegal. Todos buscam o melhor bem-estar social de uma maneira totalmente legal, com um planejamento necessário. Só que o que acontece? Às vezes, quando você deixa de pagar o imposto, você tem algumas implicações. Essas implicações sejam você estar negativado, né, através de uma certidão de dívida ativa junto a... quando se refere as famosas CNDs? Não, na verdade CDAs, né? CDAs, certidão de dívida ativa. Certidão, né? De dívida ativa, isso, tá. Que essa certidão de dívida ativa, por exemplo, cada esfera da unidade federativa tem uma. Seja a União, que é referente aos tributos da União, seja estadual, referente aos tributos estaduais, sejam municipais, referente aos tributos municipais. Certo. Esse dinheiro não é simplesmente do Estado, ou seja, da União, de uma maneira geral, que eu quero dizer, o Brasil, de uma maneira... Esse dinheiro não é, esse dinheiro é do cidadão. Esse dinheiro é recolhido pelos próprios cidadãos para que sejam revertidos em benefícios a eles. Quando você deixa de pagar, você está lesando o seu próprio... Você está lesando o seu companheiro, você está lesando todo mundo. Então, o que acontece? Através do poder de império, poder coercitivo do Estado, né, tem-se as maneiras de você cobrar-se essas dívidas. Sejam através de você, primeiramente... O que normalmente acontece? Primeiro, a situação. A constituição do crédito, estou falando crédito no caso da Receita, constituição do crédito tributário. A dívida seria a dívida do cidadão. No caso do cidadão, seria a constituição do débito tributário, né? Okay. No caso do cidadão. Certo. Primeiramente, o Estado em si, eu digo Estado como quando a gente atua no lado de cobrança de receita, a receita, seja estadual, federal, municipal, ele tem um objetivo de tentar, de uma maneira pacífica, amigável, com o cidadão, regularizar essa situação. Por quê? Querendo ou não, o Estado entende que o próprio cidadão passa por dificuldades. Há uma espécie de planejamento, entendeu? E uma coisa eu falo, eu estou finalizando meu mestrado agora, eu falo sobre meu mestrado, o tema é justamente sobre elisão fiscal. E eu falo, inclusive, que, por exemplo, o cidadão, a partir de maneiras que eles fazem para ele parcelar, seja uma espécie de suspensão de dívida tributária, que seja, é uma espécie de você fazer um planejamento. Mas daqui a pouco a gente entra nesse método. Mas vamos para questão primeiro das implicações. Primeiramente, o Estado comunica o cidadão que ele há uma dívida perante a Receita, né, que ele tem sim que adquirir com um contrato. O quê? Aqui no Brasil a gente falou o seguinte, diz que não há prisão civil por dívida, ok? Só com exceção do depositário infiel e, no caso, pensão alimentícia. A pensão alimentícia. Rapaz, tem um monte de gente aí que vai estar presa. Qualquer coisa eu falo com o Dr. Rosenberg, ele solta todo mundo aí que está preso na pensão alimentícia aí, viu? Mas o depositário infiel, normalmente, o que é o depositário infiel? É justamente aquele que é responsável por recolher como substituto tributário, recolher aquele recurso e repassar para o Estado, né? Esse seria o depositário infiel, ou seja, por exemplo, às vezes uma pessoa de direito privado que seja responsável por recolher esse valor e não recolhe. Essas pessoas podem ser sim presas, seja ele, seja um prefeito que às vezes atua como substituto tributário, pode sim vier a ser preso sobre essa situação, ok? E também, nessa situação toda, primeiramente, a constituição do crédito tributário ou débito tributário, que sejam, depende do lado onde que você esteja, que você deve se pagar.
Certo. Primeiro, a situação totalmente amigável, em que, por exemplo, você pode pagar diretamente, extinguir a dívida ou o débito ou o crédito tributário, depende da situação, Certo. ou você pode simplesmente suspender ela, fazendo quer seja através de um parcelamento, de uma moratória, uma série de inúmeras formas de você suspender. Porém, caso você não pague isso aqui na Receita, normalmente a gente escreve em dívida ativa. E algumas situações, no caso não me recordo o nome da lei em si, mas os crimes contra a ordem tributária, que entre elas enumera inúmeras situações em que você sonegar é crime e você é passivo de prisão. Ok? Entendi. Então, vamos lá. O cidadão tinha aquele imposto para recolher, ou a pessoa jurídica de direito privado ou de direito público. Sim. Ela tinha lá o imposto, ela teria que recolher sobre aquele fato gerador, né? Aquela receita que foi gerada, e o Estado tem um pedaço, uma fração dessa receita, né? Por conta do imposto que é cobrado tanto para a pessoa física quanto jurídica. O que muda é a base de cálculo, não é isso? Perfeito. Então, a pessoa jurídica paga um determinado valor, dependendo do regime tributário, e a pessoa física paga um determinado valor, porque é pessoa física e tem lá uma tabelinha prática que o fisco utiliza para fazer o cálculo da cobrança dos impostos. Perfeito. Muito bem. Uma vez não pago esse tributo, eu não paguei o tributo, o órgão fiscalizador, a fiscalização, né, o setor de cobrança desses impostos, vai notificar esse cidadão. Ao fazer essa notificação chegou. Essa notificação já chega com aplicação de multa, juros e correções, ou quando a Receita faz a cobrança inicialmente, essa cobrança vem o valor original do tributo? Como funciona esse cálculo? Como é que é feito isso? Por exemplo, eu estou devendo lá R$1.000 de impostos, né? Desses R$1.000 de impostos, quando eu recebo a notificação da Receita Federal, porque eu não recolhi esses R$1.000, como é que esses R$1.000 são calculados? Como é que eu sou cobrado? Qual é o valor que eu recebo de cobrança em cima desses R$1.000? Ok, vamos lá. Temos inúmeras situações. Primeiramente, quando há o lançamento do débito tributário, ou seja, o crédito, eu vou usar algumas nomenclaturas aqui, gente, na situação como receita, ok? Aí, na medida que for, eu faço as minhas ponderações, colocando o lado do cidadão. Colocando como lado da Receita, há o lançamento do crédito. Ou seja, a autoridade administrativa lança e fala assim, você tem um débito aqui, você lança e comunica ao contribuinte que ele está devendo. Até então não há ônus para ele, apenas estão informando que há um débito, que ele tem um prazo legal que ele deve fazer o pagamento desse respectivo tributo. Ok? Porém, há casos em que, mesmo sendo notificado, o contribuinte não paga. Aí, ou seja, há umas sanções devido às pessoas que são inadimplentes, que são impostas. Sejam multa, atualização monetária e correção do valor da dívida. Certo. Tudo isso. Aí o que acontece? À medida, quanto mais o contribuinte não paga tempestivamente, ou seja, no prazo, né, mais acarretará seja a situação de correção monetária, juros e por aí vai. A multa, normalmente, há uma primeira multa, que a multa de certa forma seria fixa. Certo. Aí, em caso de reincidência, né, que há uma majoração dessa respectiva multa. Entendeu? Certo. Então, ou seja, primeiro que o contribuinte é notificado que há um crédito ou um débito, né, no caso do contribuinte, perante a Receita. O contribuinte deve-se, no prazo legal, quitar aquele débito. Ou então, se ele achar que não deve aquilo, ele pode ter prazo, ele pode contestar, ele pode parcelar, inúmeras situações que ele pode fazer para que seja da melhor maneira, melhor planejamento para ele, um planejamento seja tributário, seja planejamento estratégico para ele continuar. Então, mas no caso desses R$1.000 que esse cidadão tinha que recolher, quando essa notificação chega, que valor chega aproximado? Por exemplo, dessa cobrança. Essa cobrança já vem com juros e vem com uma multa. Sim. A multa normalmente assim, é 20% em cima 20% em cima do valor da base de cálculo. Esse valor de R$1.000, ele receberia a notificação dizendo, olha, você não recolheu os R$1.000 e você, por conta do não recolhimento desses R$1.000, você tem uma multa de 20% sobre o valor que deixou de ser recolhido. Perfeito. Então, esses 1.000 já viraram 1.200. Ok. Esses 1.200... tem mais algum acréscimo ou correção? Tem sim. Como é que funciona? Tem atualização monetária. Tem atualização monetária. Porque tem... Acho que
não vou me recordar exatamente, mas se eu não me engano, é 1% ao mês de atraso, entendeu? Só que ele tem um limite, ele não é, por exemplo, não é infinito, juros sobre juros não é infinito, ele tem uma limitação também, que, por exemplo, chega também, se eu não me engano, acho que é 20% que chega ao limite máximo de meses que vai, que é aí que ele tem esse sobre o valor, que ele é corrigido, Essa correção também, o limite máximo seria por volta de 20%. Por volta de 20%. Então, nós estamos falando aqui de um valor de R$1.000, que até mesmo porque é assim, até uma decisão do Supremo, né, vedando o princípio do não confisco, né? Porque se você atualizar essa questão de multas e juros de atualização, você pode pegar uma situação que você está confiscando o próprio bem do cidadão, inviabilizando ele que ele regularize toda a situação fiscal. Entendi. Entendeu? Por exemplo, inclusive as multas, por exemplo, vamos supor uma multa de infração. Antigamente tinha uns casos de algumas legislações esparsas pelo Brasil todo que chegavam multas de 300% em cima do valor da base de cálculo, entendeu? Hoje é limitado esse valor dessa multa a 100%. Então o STF ele regulamentou esses cálculos para que esses excessos não ocorressem. Não ocorra, justamente para você. Então, nesse caso aqui, aquele cidadão que tinha que recolher 1.000, né, ele não recolheu, a Receita notificou ele, essa notificação ela já vem com 20% de multa, certo? Sim. Então, esse valor passou a ser R$1.200 e, nesse caso, ainda tem a atualização, a correção monetária. Que essa correção monetária pode chegar ao limite máximo de mais 20%. 20%. Aproximadamente. 20%. Então, a gente está falando que essa dívida fiscal, né, que é o crédito tributário para a União ou para o fisco, né, é um crédito. Para o cidadão é um débito. Isso. E esse débito de R$1.000, se ele não paga na data, ele tem aí a aplicação de uma correção aproximadamente com juros e multa de 40% em cima do valor. Não chega a dar isso tudo. Não chega. É porque é o seguinte, a atualização não é no primeiro momento, no primeiro mês, é em cima do valor valor principal, que seria 1% em cima de R$1.000. Certo. Que aí, no caso, daria mais R$20. Né? Então, 1.220 seria. Tá? 1.220. Só que é assim, a partir do momento, aí, beleza, no segundo mês, eu já considero o crédito total é 1.220. Aí já vai 1% em cima de 1.220. E vai essa atualização. Até chegando num limite. Só que é o seguinte, às vezes, então tá errado. Eu tinha uma dívida que acontece muito. Eu tinha uma dívida de R$1.000, hoje está R$100.000, total. Então, violou o princípio do não confisco. Não, gente, o que acontece? O limite de atualização é 20%, mas, ou seja, aí chega aí 20% em cima desse. Aí cada ano que essa vai ser juros sobre juros. E vai chegar um momento que a sua dívida vai triplicar, duplicar, e por aí vai. Então, esse cidadão... Enquanto você não regulariza a sua situação com a Receita, a sua dívida só está aumentando. Sim, entendi. Okay? Então, nesse caso, uma das maiores implicações é que a dívida fiscal, seja para a pessoa física, eu peguei como exemplo isso, é a pessoa física, que é R$1.000, mas você imaginar a questão de um cidadão, uma pessoa física, ou uma pessoa jurídica, de direito privado ou de direito público, que deixou de fazer um recolhimento de um imposto que era devido, esse imposto ele vai tendo essas atualizações e a não gestão disso pode acarretar no endividamento fiscal. Sim, no endividamento fiscal. E isso a gente fala num aspecto administrativo. Perfeito. Mas isso pode desaguar em outras situações mais graves, isso. Certo? Exatamente. Como é que esse cidadão, para evitar o problema de esse passivo fiscal, vamos tratar assim, esse passivo fiscal, para que ele não se transforme numa execução fiscal, para que ele vá para outro patamar, traga outros tipos de implicação, o que esse cidadão pode fazer a título de tentar gerenciar ou gerir essa dívida para que ele não tenha maiores implicações? Ok. Como o senhor mesmo disse, o que acontece? Toda dívida, até então, o passivo tributário está no âmbito administrativo. Certo. Okay? Só que chega numa situação que ela pode estender para a esfera criminal, justamente na situação dos crimes contra a ordem tributária. E quando mesmo a pessoa física? Mesmo a pessoa física, sim, mesmo a pessoa física. Sim. Entendeu? Tem alguns casos, por exemplo, de algumas pessoas que fazem algumas movimentações financeiras em que não se declara com a Receita e há omissão de receita.
Aí, às vezes, essa implicação dessa omissão de receita, quando se verifica a fundo, às vezes as pessoas físicas usam uma espécie para, às vezes, para fazer até mesmo lavagem de dinheiro, entendeu? Que é uma situação bem comum, infelizmente, no nosso país. Certo. Né? E isso implica a esfera penal. E tudo isso leva a pessoa à cadeia, seja pessoa física, seja pessoa jurídica que pratica esse ato ilícito. Né? Então, quando passa para a esfera criminal, há o risco de você perder sua liberdade de locomoção. Ok? Eu acredito que ninguém aqui quer passar um finalzinho de semana assando churrasco lá, jogando pelada lá com a galera. Isso faz parte, inclusive, então, do poder de império, de imposição do Estado, né? O poder de punição pelo não pagamento. E esse poder de punição, agora a gente conversando, fazendo esse bate-bola, o que dá para entender é o seguinte, olha, você está sendo punido porque você não recolheu o imposto, não é porque o Estado está de olho no que você tem de receita, mas sim porque essa receita que você deixou de recolher prejudicou a coletividade de alguma forma. É isso? Exatamente. Por exemplo, o que acontece? Quando o recolhimento de tributos, de maneira correta, né, viabiliza uma concorrência leal. Okay? Quando o empresário ele deixa de recolher um tributo, ele prejudica o seu concorrente que está recolhendo de maneira legal. Okay? Ou seja, obviamente que quem não recolhe o tributo, ele pode ofertar um preço com um valor menor e por aí vai, e prejudica quem trabalha da maneira honesta. Mas cá entre nós, você fala, não, mas recolher tributo. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Todos nós, estou falando assim, o Marcos, não como auditor fiscal, mas como cidadão, você, doutor Rosenberg, como cidadão, e qualquer cidadão, seja um prefeito, quando você vai ao supermercado, quando você compra um pacote de arroz, eu vou colocar um preço aqui que o arroz ultimamente tá caro pra caramba, a gente tá quase trocando arroz. Fazer uma brincadeira aqui, teve um amigo que mandou um WhatsApp para mim falando, olha, troca os 5 pacotes de arroz por um apartamento. Tá bem caro. Porque vamos supor, um pacote de arroz hoje com R$30, R$30 de valor, vou citar só a título de exemplo. Certo. Por exemplo, vamos colocar uma alíquota de 10%. Quando você vai pagar aquele valor lá de R$30, vamos supor que seja 10% seja de imposto. Certo. Na verdade, o seu arroz custou R$27. Só que R$3 já está embutido no valor do arroz ali que está sendo cobrado de você. Então, ou seja, você, cidadão, quando você vai no supermercado, você foi ali, você pagou o tributo referente àquilo ali. Aí o empresário, o que o empresário de má fé, boa parte faz? Ele pega esses R$3, esses R$3 não é do empresário, esses R$3 é do Estado. Ele está apenas como depositário infiel, como substituto tributário. Então ele deveria recolher aquele valor para o Estado. Aí o que acontece? O empresário, ele pega e tira aquele valor em vez de ele e não paga para o governo. Então ou seja, ele está roubando você, está me roubando, está roubando. Desculpa o termo, mas a palavra certa é um furto, né? Um furto, uma apropriação indébita. Advogado gosta de amenizar os termos, seria uma espécie de apropriação indébita e hoje, daquele recurso. Inclusive, hoje, já foi homologada, assim, a decisão acho que se eu não me engano, tem uma súmula sobre a situação que considera-se como apropriação indébita, em que você recolheu o valor do tributo e você não repassar ao Estado perante a Receita, entendeu? Hoje é crime isso, você apropriar-se do recurso que você deveria repassar. Daí poder da cadeia, pelo não recolhimento do imposto. Pelo não recolhimento então, do o que o doutor está dizendo é o seguinte, tem lá o pacote de arroz, R$27, é isso? R$27 é o custo original dele. Sem constar os impostos. Sem constar o imposto e nem a cadeia de produção dele. Ok, vamos lá. Então, hipoteticamente, nós estamos falando aqui de um pacote de arroz de R$27, que o empresário, ao comercializar esse produto, ele fica responsável, ele é o fiel depositário do recurso pertinente aos impostos, proporcionalmente àquele percentual, ele é fiel depositário daquele recurso. Sim. E ele tem a obrigação legal, por imposição de lei, de transferir esse recurso, ou seja, pagar a guia do tributo daquele produto que foi vendido, para recolher em favor da União, do Estado, do município, aquele determinado imposto, para que esse imposto esse recurso seja utilizado em prol da coletividade. Perfeito. Nesse ato, vamos dizer assim, né? Nessa ação que ele tem de fazer a venda do produto e não fazer o recolhimento do imposto, é o momento onde ele está incorrendo no crime tipificado no Código Penal como apropriação indébita. Apropriação indébita. Então ele acabou de cometer um crime. Perfeito. Entendi.
esse crime é passível de punição caso o imposto não seja regularizado perante o fisco. Exatamente. Agora, qual é o tempo que demora, doutor, para, por exemplo, o Estado, a União, né? Vamos falar aqui de impostos federais. Ele vendeu lá aquelas mercadorias, teve uma movimentação financeira de venda de mercadorias, e nessas vendas de mercadorias ele não recolheu esses impostos. Quanto tempo a Receita, o órgão fiscalizador, a cobrança desses impostos, vem essa notificação que nós havíamos falado aí? Quanto tempo ele é notificado pela Receita Federal? O que a lei diz a respeito disso? Qual é o prazo? Então, ele comercializou a mercadoria, não recolheu o imposto, em que prazo ele é notificado, em que prazo essa dívida começa a crescer exponencialmente, inclusive com relação à multa e à correção monetária. Quanto tempo demora para o fisco chegar nesse empresário e cobrar ele desse imposto que ele não recolheu? Vamos lá. A gente fala que a escrita fiscal, o recolhimento fiscal, normalmente ele é mensal. Mensal. A maioria das empresas ele tem, por exemplo, tem algumas empresas que ele recolhe no ato, a cada operação ele recolhe. A partir do momento que ele conclui aquela operação, ele já recolhe o imposto de vida e repassa para a Receita. E tem alguns que ele faz, ele não recolhe em cada operação, ele recolhe num período mensal. Normalmente, a maioria do Estado em si, né? Esse vencimento normalmente é dia 20 de cada mês. Okay? A cada dia 20 tem-se o vencimento referente aos tributos referente àquele mês. Ou seja, quem recolheu do dia 21 até o dia 20 do outro mês, deve se pagar no mês subsequente. Né? Sempre do 21 até o mês subsequente. Dessa forma. Então, a cada 30 dias, em tese, ele teria que fazer o recolhimento. Teria que fazer o recolhimento. Do dia 21 ao dia 20, normalmente. Ok? A partir do momento em que ele não recolhe o tributo no seu respectivo vencimento, ele está em mora, ele está em atraso. Isso já gerou aquela multa de 20%? Aí tem um prazo, já gera uma multa de 20%. Então, deixou de recolher, a multa já é certa. Já deixou de recolher, a multa já é certa. Ok. Aí o que acontece? A partir disso, há um prazo legal, por exemplo, que o Estado, por exemplo, existe a praxe administrativa, que é a praxe de esperar pelo princípio da boa-fé que o contribuinte regularize toda a sua situação. Certo. E, por exemplo, então, ou seja, espera-se um prazo factível para que o contribuinte se regularize perante a Receita, faça ressalva, declare os motivos para recolher. Caso não recolha no prazo legal, normalmente esse prazo é um prazo normalmente de 30 dias. Já está criada uma situação em que poderia a própria Receita já escrever o nome do contribuinte em dívida ativa. Certo. Entendeu? Certo. Quando você vai fazer inscrição em dívida ativa, normalmente sai da esfera da Receita Federal, apesar de continuar na esfera administrativa, e sobe para a Procuradoria da Fazenda, né, respectiva, né, seja federal, seja estadual ou municipal, para que escreva esse débito em dívida ativa. Só que como há também por exemplo, para você fazer, há cursos quanto a isso, que normalmente a gente fala até mesmo que custos honorários, que você vai colocar para fazer a inscrição. Há um aumento novamente de 20% em cima do valor do débito até então que estava para escrito. Ou seja... Então, espera um pouquinho, vamos ver se eu entendi. Eu tenho lá o débito que já foi configurado e o não pagamento gerou a multa de 20%. Isso. Aqui a gente ainda está falando de uma cobrança administrativa, mas no âmbito da Receita Federal. No âmbito da Receita. Tá. Quando eu, dentro da Receita Federal, não pago esse tributo, não pago esse imposto com os juros e a multa que foi aplicada, em um determinado período, essa dívida, vamos dizer assim, esse tributo que não foi pago, ele se transforma numa dívida ativa. Perfeito, é isso? Perfeito. Então, vamos lá. Eu estou aqui na Receita, não paguei, ok? Quanto tempo a lei determina, ela diz que esse tributo tem que sair da Receita Federal e ir para a PGFN para ser lançado na dívida ativa. O que a lei fala a respeito disso? Qual é o prazo? São 30 dias do vencimento do tributo. 30 dias é o prazo que está passível de inscrição em dívida ativa. Após o vencimento, vencido 30 dias, ou seja, se vencer no dia 20... Né? No dia 20 do outro mês não se pagou aquele valor, ele já está passível de
ser inscrito em dívida ativa. Ok? Esse é o prazo legal, que são de 30 dias. Cada legislação de cada unidade federativa do Brasil tem seu respectivo prazo. Mas, em regra, são 30 dias. Entendi. Agora, se a gente tratar desse assunto com relação à Receita Federal especificamente, esse período, normalmente, eles já enviam com 30 dias ou esperam aquele período de 90 dias? Como é que funciona isso? Tudo para você fazer, na realidade, por exemplo, até então, quando você tem a dívida, ela não virou processo fiscal ainda. Há o débito, mas não gerou o processo. Na prática em si, eu poderia já escrever direto. Faço o processo e já envio direto para... Só que, por exemplo, há uma fase do dia para mim constituir a materialidade do saldo devedor. Ou seja, não é eu falar, você deve, vou escrever para você. Então, eu tenho um meio de provas que eu tenho que fazer. Eu tenho que juntar quais são os boletos, os tributos que estão devidos para você, ok? Monto todo esse processo, giro um processo. Do momento em que há um processo fiscal na Receita, você ainda tem um prazo que a gente cita para o contribuinte, que normalmente são mais 30 dias, né? 30 dias. Primeiramente, eu poderia já escrever direto. Só que, por exemplo, pelo princípio da boa-fé, o contribuinte vai regularizar aquele débito. Então, a gente cita ele novamente, dá um prazo. Olha, é o seguinte, gerou um crédito, gerou um processo fiscal aqui para você e eu vou escrever você em negócio. Você quer resolver de maneira amigável? Você tem 30 dias para resolver isso. A partir desse momento que não resolveu, por exemplo, citei aqui no primeiro momento, não pagou, gerou um processo fiscal, não pagou novamente. A partir daí, vai sim gerar novamente o prazo que eu posso escrever para a dívida ativa. Quando subo para a Procuradoria da Fazenda, há uma majoração de 20% sobre o valor total da dívida atualizada até o momento. Entendi. Ok? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos ver se eu entendi. Nós temos dois órgãos que participam de forma administrativa e judicial da cobrança dos impostos, certo? Perfeito. Quando nós estamos no âmbito da Receita Federal, a cobrança é administrativa. Perfeito. É isso? Sim. Bom, quando eu não recolho o tributo, então, na Receita Federal, deixei de recolher esse tributo na Receita Federal e a auditoria fiscal, a Secretaria Especial da Receita Federal vai lá e determina a transferência desse débito para a PGFN para fins de inscrever essa dívida, essa cobrança na dívida ativa da União. Perfeito. Chegou lá na PGFN. Qual é o risco que o contribuinte está correndo quando chega na PGFN? O que acontece quando esse débito, a Receita Federal, tira do âmbito administrativo e remete ou migra esse débito para a PGFN? Quais são as implicações que o contribuinte tem quando chega na mão da PGFN essa cobrança? Vamos lá. Eu vou utilizar aqui... Aquela questão, tem uma multa, né? Que você falou que acrescenta uma multa, é isso? Você já pega o débito original que estava na Receita, ele é acrescido de umas custos que são custos honorários no valor de 20% sobre o valor da dívida. Então, então que estava na Receita. Vamos lá se eu entendi. Aqueles R$1.000 que já se transformaram em 1.220, né? Se transformou em 1.220. Esses 1.220, ao ser migrado, ao ser transferido para a PGFN, ele tem um acréscimo de mais 20%? Perfeitamente, tem um acréscimo mais 20%. Então, esses 1.220, eles em tese virariam 20% de 1.220, mais aí 200 e poucos reais. 260 reais. 260 reais aproximadamente. Então, 1.480. 1.480. Então, aquele débito que era de R$1.000, ele já subiu aí, em tese, 48%. Ele foi acrescido de 48% de multas e juros. Exatamente. Okay. Chegou lá, então esses 1.000 viraram na Receita Federal, no processo administrativo, aplicou a multa de 20%. Quando ele é migrado ou transferido para a PGFN, ele se transforma em R$1.460, R$1.480, a grosso modo aí. Quais são as implicações que esse contribuinte tem quando chega na mão da PGFN? O que acontece lá? Perfeito. A partir daí, temos algumas situações. O débito continua administrativo, ok? Perfeito. Qual o objetivo da Receita do Estado em si? No primeiro momento, escreve-se este débito em dívida ativa para que
o contribuinte, com o objetivo ainda de que o contribuinte se regularize. Isso ainda é administrativo. Isso ainda é administrativo. Mesmo Perfeito. que esteja na procuradoria, ainda é administrativo. Perfeito. Ok? Chegou lá para que o contribuinte se regularize. Escreve ele em certidão de dívida ativa. Isso implica o quê? Às vezes, por exemplo, ele, vai transferir às vezes um carro que está no negócio, às vezes não pode implicar numa transferência de um carro, ele não pode concluir esse negócio. Quer dizer, então, que essa pendência administrativa ainda pode impedir ele na venda de um bem. Por exemplo, se eu quiser vender uma casa, se eu quiser vender um veículo... Depende da situação. Algumas situações sim implicam sim. Por exemplo, essa situação mais comum de venda de bens se implica normalmente em empresa, que normalmente a maioria das pessoas... os empresários compram os veículos, de certa forma, o nome de empresa até questão de um benefício. Uma vez que eles recolhem muito imposto, nada mais justo que eles também tenham um benefício na hora de você adquirir qualquer bem. Né? Perfeito. Então, isso aí, normalmente, por exemplo, na hora de transferência, você não consegue transferir o veículo porque você está em dívida ativa. Entendeu? Então, isso impede que você faça essa transferência direta, ok? Você impede, às vezes, de você fazer uma contratação diretamente no banco, ok? Impede você de receber recursos públicos. Então, você participar de licitação. Isso eu estou falando no âmbito do particular. Do particular. Isso é administrativo. Isso é administrativo. Tudo administrativo. Entendi. Aí vamos lá, vamos para a parte dos municípios, o poder público em si, que também tem vários, a gente pega vários casos aqui de que estão sim em dívida com a Receita dos municípios em si. Também impede que ele consiga, por exemplo, às vezes ele quer pegar uma obra maior, que às vezes ele precisa de um recurso público ou recurso de um banco privado. E para isso, ele necessita dessa certidão negativa de débitos. Só que você está na realidade, você está devendo. Então, com a certidão de dívida ativa, você impede que você obtenha recursos públicos para você conseguir um bem comum, um bem maior, entendeu? Então, tudo isso, olha a implicação de uma simples dívida, o que te impede? Por exemplo, se você às vezes você está devendo R$1.000, que já aconteceu dívida de R$1.000 e poucos, do cara ser impedido de pegar milhões. Que, por exemplo, atrapalha toda uma estratégia seja do empresário, seja de uma prefeitura que quer fazer o bem comum para a sociedade, tudo isso implica, né? Só a inscrição da dívida ativa já te implica tudo isso. Então, vamos lá, vamos ver se eu entendi. Bom, débito na Receita Federal, 20% mais atualização. Foi para PGFN, para cobrança, 20% em cima do valor. Mais 20% em cima do valor. E aí, as implicações na vida desse cidadão ou dessa empresa. Número 1, ele fica inscrito na dívida ativa. Perfeito. Ficou inscrito na dívida ativa, ele não obtém a certidão negativa, né, de tributos. Aí ele fica impedido de fazer um financiamento, pegar um dinheiro emprestado no banco público ou outras situações. Perfeito. É isso. Ele também fica impedido de vender o seu próprio patrimônio, né? Seja um veículo, seja um imóvel, porque ele fica com um gravame por conta da falta da CND, da certidão. Exato. Não é isso? Então ele tem lá uma situação jurídica. Agora, a Receita Federal, ou os órgãos tributantes, né? Quando a gente fala Receita Federal, estados e municípios, eles têm o direito de protestar o cidadão com relação a esse débito. Por quê? Eu ia chegar nesse ponto. Por que a Receita pode protestar o cidadão por conta de um tributo? Isso já não é vamos dizer assim, uma punição além do necessário? Não existe um exagero nisso? Me fala isso, doutor. Na realidade, não é questão de exagero. São meios de você cercar o bem da população. O dinheiro não é do cidadão, o dinheiro é do Estado, o dinheiro é da própria sociedade. Entendi. Da sociedade como um todo. O dinheiro não é do empresário Rosenberg, não é do empresário Fábio, não é do empresário Luciano, Maria, João. O dinheiro não é deles. O dinheiro é da sociedade, de todos os cidadãos que fazem parte daquela circunscrição. Por exemplo, se é recurso federal, o recurso é do Brasil todo, são de todos os mais de 200 milhões de habitantes que temos aqui no Brasil. Esse benefício tem que ser revertido para a população, entendeu? Então, ou seja, são formas de proteger o próprio cidadão, seja escrevendo em dívida ativa, seja protestando em cartórios impedindo. Ou seja, cara, eu tenho que te impedir algo por uma forma de você continuar sonegando impostos. Isso então, é para forçar o pagamento. Para forçar o pagamento. Cara, bom, é o seguinte,
vamos prestar conta com todo mundo, eu preciso resolver a situação. Você está devendo todo mundo, você está devendo todos os cidadãos. Entendi. Então, e por favor, vamos nos regularizar, vamos manter tudo em dia e você volta tudo tal. Então é o seguinte, se você regularizar, eu volto a fornecer melhores benefícios para o cidadão e você volta a continuar a sua vida, planejar toda a sua vida, seja no lado empresarial, seja na sua vida particular. Entendi. Então, não pagou o tributo, você ainda pode ser protestado. Seu CPF ou seu CNPJ vai ser protestado. Perfeito. Certo? Bom, se você tem um protesto, obviamente você tem uma pendência financeira ou você tem uma informação negativa financeira que te impede de fazer um monte de coisas. Né? Perfeitamente. Muito bem. Para por aí ou continua? Continua. Continua? Continua. E o que mais que pode acontecer? Quais são as implicações, além dessas, né, negativas, para o cidadão, para a pessoa física ou para a pessoa jurídica? Quais são as demais implicações que podem advir desse inadimplemento no recolhimento do tributo, do não pagamento desse tributo? O que pode acontecer com essa pessoa? Às vezes, para se sonegar valores, não evitar pagamento, há alguns artifícios que são utilizados por contadores. Às vezes, eu falo assim, boa parte dos contadores são, obviamente, que agem de boa fé, mas alguns deles agem de má fé também. Usa-se de alguns artifícios para ludibriar a fiscalização e depois sonegar o imposto. Aqui até então, a partir do princípio da boa fé, a Receita, o Estado, presume que todos agem de boa fé. Então, o que acontece? O imposto devido, normalmente, ele é homologado. Homologado o quê? Primeiro, o cidadão declara, olha, Receita, eu faturei 100 mil reais nesse mês. Então, meu tributo que eu devo pagar é isso aqui. Então, a informação, fonte da informação, parte do contribuinte. Parte do contribuinte. Seja pessoa física ou jurídica. Ele que informa que ele teve aquela receita. Exatamente. Perfeito. Ele que informa. Perfeito. Não é à toa que, por exemplo, quando você vai lá, quando você está trabalhando, vou colocar como pessoa física, você trabalha, tem a sua fonte de receita lá, o Estado presume que você ganha somente aquele. Eu ganhei só, por exemplo, 10 mil reais de salário durante um ano todinho, então vou cobrar o tributo em cima disso aqui. Se você tem outra fonte de renda, o Estado até então ele não vai atrás de você. Ele pega, vai deixar que você mesmo vá lá e fala assim, ó, eu ganhei esse salário, só que eu também tenho esse salário que ganho sim, então eu devo contribuir a mais quanto a isso. Beleza. Até então, ou seja, a informação parte do próprio contribuinte. Aí, depois disso, a própria Receita homologa, beleza, são verdadeiras suas informações ou não. Só que chegou o seguinte, o contribuinte está me falando que está faturando, ganhando 10 mil pessoa física ou 100 mil a empresa por mês, só que ele está tendo uma vida de que está ganhando, não tem condição de estar ganhando aqui, está ganhando 10 vezes, como se eu estivesse ganhando 10, 20 vezes ou mais. Aí entra o nosso trabalho da Receita Federal, que vamos ficar, peraí, esse cara está ganhando 10 mil, mas está tendo uma vida de luxo como se estivesse ganhando mais de 1 milhão por mês. Então a gente vai verificar de onde são essas fontes de receita que ele está tendo. Então a Receita encara essa situação como uma omissão do cidadão, do contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, na informação correta de onde ele está obtendo essa receita. A renda dele, seja da comercialização, da industrialização, se for uma pessoa jurídica, ou de salário, ou outras rendas que esse cidadão tenha, se ele omitir essa informação, como é que a Receita faz esse controle? Como é que ela identifica uma situação dessa? Na verdade, a gente, hoje em dia, tudo voltado muito para o lado da tecnologia, né? Temos a questão do banco de dados que a gente faz uma análise. Né? Às vezes a gente pega, por exemplo, joga um CPF lá, pessoas que com movimentação acima de tanto. Movimentação do CPF. E a gente realmente usou um termo lá chamado de CPF varejista, que às vezes muitas pessoas, o que elas preferem? Em vez de ela pegar, lançar esse valor na empresa, né, visando omitir o recolhimento desse imposto, ele joga tudo no seu CPF. Aí quando a gente joga o CPF da pessoa ali, ele compra, por exemplo, 100 iPhone, ela, não, mas é para uso. 100 iPhone para você usar durante um ano, rapaz, tu gosta de iPhone pra caramba. Né? Ou então tu tá com um moleque muito capetinho, acho que é o Denis Pimentinha, que tá quebrando um iPhone quase com um iPhone por dia. Outro, né? Um atrás do outro. Então assim, a gente chama de outliers, que são pontos fora da curva, uma atividade anormal. Essas atividades normais que são vistas como fiscalização. A partir dessa situação, a gente estende a linha de fiscalização e vê qual é o tipo de movimentação, seja no CPF, seja através do CNPJ da empresa, e verifica o verdadeiro valor
que é comercializado ou faturado dentro daquela respectiva empresa, seja dentro do respectivo CPF, entendeu? Entendi. Então, através dessa fiscalização, há estende-se uma linha de investigação muito grande que pode buscar que são coligados, né? Que às vezes a gente pega o CNPJ de parentes e por aí vai e faz toda uma linha de investigação. E tudo, às vezes, a gente classifica isso como um grupo econômico e aí sim a gente fala, não, cara, você não fatura 100 mil não, você está faturando 1 milhão. Então você está me devendo tributo referente aos anos X, Y e Z, referente a esse faturamento anual que você não declarou. Por isso que a aplicação da multa pela omissão da declaração e mais a atualização monetária e por aí vai. Minha afinada mãe tinha um ditado que ela dizia assim, o problema dos espertos é achar que só a mãe deles teve filho inteligente, né? Exatamente. O que acontece? A Receita, então, tem mecanismos e sistemas que podem identificar esses outliers, é isso? Outliers, pontos fora da curva. Eles são fora da curva da atividade normal. Eles identificam, esses sistemas identificam que aquele contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tem uma movimentação financeira muito maior do que o que ele efetivamente declarou. Perfeito. Ok, muito bem. Então, os espertinhos de plantão acham que a Receita não tem essa condição de identificar essas operações, mas a Receita tem. Tem sim. Tem as ferramentas e os instrumentos para isso. Tem os instrumentos quanto a isso. Seja sim. Isso de maneira virtual, que a gente tem através do banco de dados, seja visitação em loco, a gente através da própria atividade de investigação. Entendi. Agora vamos lá. Voltando à questão das implicações. Nós temos lá a CDA, né, que é a certidão da dívida ativa, está inscrito na dívida ativa, não tem a certidão de tributos negativa, ela vai sair positiva porque ele é devedor, né? Ele pode ter implicação na venda dos bens particulares dele e a questão do protesto. Agora, quais são as outras implicações, vamos dizer assim, quais implicações mais jurídicas que esse contribuinte pode ter se ele não fizer o pagamento desse tributo? Okay. Depois de toda essa situação que a gente tentou de uma forma, querendo de certa forma menos branda, a gente tentou coibir o contribuinte de ter alguns benefícios, mesmo assim ele não resolveu. Ele simplesmente cagou, tal. Aí entra-se na fase de execução fiscal. Essa parte de execução fiscal a gente faz, por exemplo, a gente busca o arrolamento de bens que ele pode pagar a Receita, ou seja, com a comissão de receita que ele teve perante a Receita, ele adquiriu uns bens. Ou seja, cara, às vezes esses bens que eles adquiriram foram através dessas omissões de receita. Ou seja, de um dinheiro que não. Esse patrimônio não corresponde ao que deveria ser. Então, esse patrimônio, na realidade, deveria ter sido revestido em prol da sociedade. Mas isso ainda é no aspecto administrativo. Aí, quando parte para a execução fiscal, já é na parte judicial. Na parte judicial. Já a parte judicial. Porque esse arrolamento de bens ele pode acontecer na parte administrativa também. Pode, esse arrolamento de bens o arrolamento de bens nada é do que o seguinte, o levantamento da quantidade de bens que tem em nome da pessoa. E o que a Receita faz? Ela vai lá e faz um gravame, ela informa... Primeiramente ela faz todo o levantamento de bens, aí quando há execução fiscal, há o gravame. Quando participa a esfera judicial, que é de execução fiscal, há o gravame do bem visando o pagamento dos débitos previstos perante a Receita. Uma pergunta. No processo administrativo, eu tive a oportunidade de identificar uma situação de arrolamento de bens, onde, nesse arrolamento de bens, aí estava na esfera administrativa ainda, né? Houve uma expedição de ofício da Receita Federal para o cartório de registro de imóveis, não para fazer um gravame, mas para informar que aquele contribuinte, dono daquele imóvel, tinha uma dívida fiscal. Como é que é feito isso? O que acontece? A situação, às vezes, da demora, né? A mora administrativa, a mora judicial, que seja, às vezes exigem que a gente faça algumas medidas visando a proteção do bem comum. Okay? Certo. Então, o que acontece? É uma espécie de antecipação de tutela, né? Por via administrativa, em que impede que o contribuinte faça qualquer, ainda não agravamos, só que impede que ele faça qualquer negociação sobre aquele bem, visando ele quitar seu respectivo débito perante a sociedade. Entendi. Entendeu? Então, ou seja, isso é uma espécie de antecipação de tutela, né, de certa forma, em que há a informação da quantidade de bens que tem em poder do contribuinte, visando a sua regularização perante a Receita. Okay? Então, isso é administrativo. Isso é administrativo. Não há ainda o gravame ainda do negócio, só que o impede que o contribuinte faça.
Se Mas o fica anotado lá, na matrícula do imóvel fica anotado. Só que, por exemplo, se o contribuinte for efetuar qualquer negociação perante esse bem patrimonial, ele normalmente ele tem que justificar que há, por exemplo, olha, você pode vender, só que eu tenho um lastro financeiro ou demais bem que eu posso arcar com a respectiva dívida que você está falando que eu estou devendo. Certo. Ok? Não significa que a partir do momento que eu faço o arrolamento de dívida, que são verdadeiras todas as minhas o que está sendo contestado na execução fiscal. Ou seja, o contribuinte tem o poder de que falar assim, olha, os seus cálculos estão errados, eu não concordo com o que você diz, na realidade eu não devo isso. Ou na realidade eu te devo, mas devo a metade, a menos que isso, ou a metade e assim por diante. Então, o contribuinte, a partir do momento que está ali, o gravame, quando você coloca o gravame no bem, já é justamente para a questão de execução e você quitar a dívida, que é uma das formas hoje em dia permitida pela situação, é de dação em pagamento. Mas não é qualquer dação, porque existe uma controvérsia sobre esse tema até hoje. Dação de imóveis em pagamento para a quitação da dívida. Ok? Certo. Então, antes, esse gravame só é no momento mais de execução fiscal. A parte administrativa é justamente ele coloca uma situação ali para quando for vendido, por exemplo, seja no cartório, antes de vender, tem que ter uma autorização da própria Receita para ser vendido aquilo lá, desde que ele preste suas respectivas garantias para a continuidade da cobrança fiscal. Entendi. Okay? Então vamos lá. Só recapitulando. Na parte administrativa, além dele ter a aplicação das multas lá, Receita Federal 20% mais correção. Aí vai para a PGFN mais 20% e a correção continua. Isso. Aí implicações jurídicas. Execução fiscal. Ele tem lá a CND, né? CND. Que ele não tem mais, que fica positiva. Agora fica CDA, né? Fica CDA. Certidão de dívida ativa. Certidão de dívida ativa. Então, ele tem um apontamento negativo com relação à idoneidade fiscal dele. Perfeito. É isso? Perfeito. Bom, aí o fisco ainda vai lá e protesta esse cidadão. Ou pessoa jurídica. Vai lá e faz o protesto. Protestou. Muito bem. Ali você também já tem o arrolamento dos bens que são passíveis de arrolamento, porque ele está omitindo receita. Né? Aí, o que mais pode acontecer? A execução fiscal. Dentro da execução fiscal, quais são as penalidades, os pênaltis que esse contribuinte vai enfrentar dentro da execução fiscal? O que ele tem de implicação com relação aos bens dele, à receita dele? O que acontece dentro de uma execução fiscal se ele não efetiva o pagamento desse tributo? Ok. Primeiramente, como a gente já começou a falar, temos a situação de impor gravames em alguns bens móveis e até imóveis do próprio contribuinte. Primeira situação dessa. Temos também situações de bloqueios de conta, em que o contribuinte fica, às vezes, impossibilidade de movimentar suas respectivas contas financeiras. O né? gravame que o doutor fala é a penhora. A penhora. Então, o fisco vai lá e pede a penhora do bem. Pede a penhora do bem. Esse bem aí fica, então, com gravame judicial, é isso? Gravame judicial. Entendi. Com gravame judicial. E ele não pode vender o bem se não pagar a dívida? Ele não pode vender o bem se não pagar a dívida. Entendi. Ok. Ou apresentar umas demais garantias que, por exemplo, para retirar essa garantia, ele teria que apresentar demais garantias ou algum fluxo financeiro que comporte o pagamento. Ele tem a condição de fazer a substituição desse bem? Tem a condição. Que foi penhorado. Isso, tem a condição. Só que o juiz tem que aceitar. Tudo através de legalidade. Porque o que está dado em garantia pode ser substituído por outras espécies de garantias. Até mesmo, por exemplo, uma fiança bancária, que temos situações que é aceito pela lei de execução fiscal. Okay? Fiança bancária é uma das formas de você, por exemplo, garantir a execução, o cumprimento da execução fiscal. Certo. Okay? Então, essa execução fiscal, eu não paguei a dívida lá, o contribuinte não pagou a dívida. Virou execução fiscal. O fisco vai lá e pede a penhora do bem, o juiz manda penhorar. Perfeito. Perfeito. Mandou penhorar. O que mais que ele pode sofrer de implicação? O doutor estava falando de bloqueio de contas. Como é que funciona isso? Bloqueio de contas. Simplesmente, por exemplo, qualquer recurso que entrar naquela conta, ele fica bloqueado perante, às vezes, até esse bloqueio judicial para uma conta judiciária, né, para depois, para posterior, liquidação e pagamento. Ou até que se prove que há outras maneiras de quitar o dívida. Tudo que é feito, qualquer medida que é feita dentro da execução fiscal, há uma controvérsia em que o contribuinte pode provar que tem outras maneiras idôneas de arcar com aqueles respectivos débitos. Né? Não significa que o que está ali é
a ferro e fogo, né? Ou seja, Entendi. sempre... É por isso que onde que entra o senhor, né? Que é a questão dos advogados que O tentam... advogado entra lá com a defesa. Com a né? defesa, justamente para tentar desconstruir essa situação, provando que é um lastro financeiro passivo de liquidação da respectiva dívida fiscal. Isso nós estamos falando sem extrapolar, passar que daqui a pouco vamos chegar na parte que vem para a parte penal. Né? Que, por exemplo, se for comprovado que há... Eu ia te fazer essa pergunta. Que vai, por exemplo, agora, passou toda essa situação, há comprovação dos crimes contra a ordem tributária, vou ser sincero para você. Eu tô aqui de cabeça aqui, mas se eu não me engano, acho que a lei é 8137. Eu não sei se é essa lei que de cabeça aqui, que é mais resumindo. Joga no YouTube lá, joga no Google, no que é o nosso dicionário lá, que tudo vai sair. A lei de execução fiscal tem todas as situações passíveis de crime. A 6.830? É aquela não? Não, é 6.830. 6.830 da execução fiscal? Isso, lei de execução. Não, execução fiscal uma, lei de crimes contra a ordem tributária são outras. Crimes contra a ordem tributária. Lei de execução uma situação, estou executando a dívida, estou cobrando, procurando os meios de cobrar a dívida. Entendi. Não tive, ainda tem a situação de eu estar cometendo um crime contra a ordem tributária, que se eu não me engano, acho que é a lei 8137. Ah, entendi. Então vamos lá. Tem essa implicação também. Então, implicações, problemas que o contribuinte vai ter de forma direta. Primeiro, a dívida que vai aumentando cada vez mais. Gradativamente. Só da passagem da Receita Federal para a PGFN, ela já subiu 40%. Quase 40%, isso, os 40%. 40%. Aí vamos lá. Chegou aqui, na PGFN, ele tem inscrição na dívida ativa pela CDA. Perfeito. Né? Ele não tira CND negativa, ela vai sair positiva. Positivo ou seja, com efeito. Mas isso aí, quando se tem uma certidão positiva com efeito negativo, significa que há uma boa fé do contribuinte, ou seja, ele quer regularizar toda a situação fiscal. Certo. Então, a partir daquele momento, não, cara, é o seguinte, na realidade, o que Mas acontece? aí é porque ele tomou alguma atitude. Que ele tomou alguma atitude e quis regularizar o débito. Entendi. O que eu estou perguntando é o seguinte, ele não fez o que deveria fazer. Ele não pagou... no administrativo, na Receita, não pagou no administrativo, na PGFN, houve arrolamento de bens e virou execução fiscal. O procurador, né, o procurador da Fazenda, vai lá e entra com uma execução fiscal. Entrou com a execução fiscal em juízo. Ajuiza uma ação de execução. Ajuizou a ação de execução, ele já pede imediatamente a penhora dos bens ou ele não pede? Não necessariamente. Não pede. Não necessariamente ele pede. Ele Mesmo entra em execução. que os bens já estejam arrolados no processo administrativo? Não, se tiver, são consequências, né? Tudo é consequência de uma parte do outro. Ele já pede ali ou ele espera? Quem decide se vai impor gravame ou não, apesar do procurador pedir, é o juiz de execução fiscal. Entendi. Não é o próprio procurador que já faz a penhora. Via de regra, os juízes negam esse pedido ou não? Via de regra, normalmente não. Via de regra, não. Porque ele pega todo um processo que tem um laço probatório já formalizado desde a esfera da Receita Federal na Procuradoria e por aí vai. Quer dizer, ele já tem toda a documentação? Toda a dilação probatória tem ali. Entendi. Apesar que todas essas provas devem ser repetidas em juízo, entendeu? Certo. O juiz, por medida cautelar, às vezes, ali, devido à questão da fumaça do bom direito, que a gente fala, né? Fumo dos bons iuris, né? E o perigo em demora, né? O perigo da demora, que é o perigo da demora, né? Normalmente ele acata aquela decisão e toma. Assim. Aí, à medida em que as provas são refeitas no juízo, aí, por exemplo, há a situação de retirada desse gravame, há a situação de, por exemplo, ou às vezes aumentar a questão desse gravame, substituição da garantia, entendeu? Tudo isso é feito em juízo. O juiz decide o que é a melhor situação. E aqui a gente só está falando de questões cíveis. Estamos falando de questões cíveis. Então, ele corre um risco efetivo de ter um aumento exponencial da dívida, ele corre o risco efetivo de não poder contratar financiamentos e também ter o seu patrimônio bloqueado por conta da dívida, ele não consegue vender se não pagar essa dívida, né? Então, pode ser um veículo, pode ser um imóvel, né? Perfeito. E, além disso, ele, dentro do processo de execução fiscal, quando o procurador decide fazer a execução fiscal dessa dívida,
Nessa execução fiscal, existe algum acréscimo? Tem mais algum acréscimo de débitos? Não, porque assim, esse acréscimo de débito, aí vamos para o ônus sucumbência, né? Que às vezes que é a situação do... Acrescenta aqueles 10% do advogado? Isso, do advogado, entendeu? Que é dos honorários advocatícios. A parte perdedora deve arcar, sim, com esse ônus dos advogados, ônus sucumbência, que é do advogado. Entendi. Okay? Então tem mais um acréscimo aí. Tem um acréscimo, é isso. E a gente só está falando de cível. Isso, só falando de cível. Então, se a gente pensar assim, num acréscimo de honorários em 10%, você aumentou mais 10% a dívida, não é isso? Exatamente. Então, a gente já tem mais 50% em cima do valor original da dívida. De certa forma, sim. De certa forma, é isso, né? Nós acabamos de receber dá até mais que os 50%, que você vai pegar em cima dos 1.400 e pouco, você vai colocar, que é a questão do ônus de sucumbência, tudinho sobre o valor. Então, a dívida vai... A chance dela dobrar é muito grande. É muito grande. É muito grande. Entendi. Bom, isso aqui a gente está falando só na esfera civil, né? Isso. Vou aproveitar que o adendo, chegou aqui à mesa a doutora Isabel, né? Doutora Isabel. Seja bem-vinda, doutora. Doutora Isabel. Aqui. Eu fico até constrangido aqui. Tá? Esse pessoal que sabe tanto aqui, eu estou aqui, eu falei assim, ó, gente, qualquer coisa eu vou pedir ajuda aqui, por favor, alguém me ajuda aí. Doutora Isabel é fera na parte de auditoria e prestação de contas do FNDE, né? Fera, sabe muito sobre essa questão de prestação de contas. É um prazer recebê-la aqui. Estou aqui, na verdade, para aprender com vocês dois aí. Muito bom. Isso. Muito bom. O que eu queria, assim, perguntar e dialogar um pouco com você é o seguinte: o meu público, que é o público da educação, a maioria dos secretários são professores. Tem algum caso ou outro que é advogada, administradora, mas 90% são secretários de educação. E sempre estão reclamando essa questão de quando elas vão discutir alguma coisa sobre recursos, sobre arrecadação, que aí a área financeira trata assim, não é da sua área, você não entende. Uhum. Então, eu queria o seguinte, eu ouvi de você, para um público específico da educação, se hoje você fosse secretário ou tivesse do lado do secretário, qual a orientação que você daria para esse secretário na forma do conhecimento, da parte da educação, principalmente nesse período de fechamento de mandato? Vamos lá. Essa parte às vezes, de despesa pública, né, que é despesa e receita, né, que fica uma coisa que deixa bem claro assim, para o pessoal entender. Temos a parte da receita, que, por exemplo, eu sou auditor de receita que busco recursos para o Estado. E a parte de despesa que normalmente os secretários utilizam desse valor para fazer o bem comum da sociedade. Quem fiscaliza essa parte é o auditor de controle externo. São duas situações. E essa parte sobre questão de, por exemplo, de obtenção de receita, normalmente é conseguida através de emendas, né? De emendas dos respectivos parlamentares eleitos pela sua respectiva unidade federativa, né? Eles disponibilizam recursos para que seja usado nas respectivas áreas de educação, saúde, por aí vai. Em específico na área de educação, normalmente quem gera esse recurso que é da parte da educação é o FNDE, né? Que aí ele pega e faz o repasse para os seus respectivos estados e municípios, né? Referente a cada tem a sua cota participação. Então, assim, o ideal que seja que depois deste recurso que é destinado à prefeitura, às respectivas prefeituras, há sim a execução dessas, por exemplo, seja a construção de um colégio, que é, por exemplo, um recurso que seja do FNDE, esse recurso que vem de lá há um prazo de execução, um prazo legal de execução. E com isso, acarreta a implicação de você não utilizar no momento correto ou utilizar de maneira errada, você ter que fazer uma prestação de contas. Primeiramente, uma prestação de contas interna, que depois dessa prestação de contas interna, passe para a prestação perante o respectivo Tribunal de Contas. Se o recurso for um recurso diretamente da União, quem vai fiscalizar esse recurso é o próprio Tribunal de Contas da União. Se for um recurso voltado para a educação, só que esse recurso seja estadual ou municipal, normalmente quem faz o respectivo controle e fiscalização é o Tribunal de Contas do Estado, ou se houver um Tribunal de Contas municipal, o respectivo Tribunal de Contas municipal, entendeu? Então, ou seja, toda essa gestão desse recurso há uma série de implicações jurídicas, né? Ou seja, você simplesmente não pode chegar lá e pegar, por exemplo, teu melhor amigo, ou simplesmente, por mais que não seja o teu melhor amigo, mas conseguir o preço mais barato da cidade. Não, todo mundo que vai conseguir mais. Então você tem todo um trâmite administrativo para você provar que o cara não é só oferecer o melhor
o preço mais barato para a construção, por exemplo, seja dessa escola, seja de implantação de um novo curso dentro da escola. Não é falar, não, eu consigo te entregar com o melhor preço possível. Ofertar preço é uma coisa, você conseguir entregar nas condições e qualidades exigidas para uma boa educação, uma boa gestão do recurso, são coisas distintas. Então, quanto a isso, por exemplo, por isso que há necessidade de um processo licitatório, em que há o preenchimento de série de qualificações técnicas possíveis para ofertar o melhor benefício para a população. Ou seja, o melhor não é só ofertar o menor preço, é ofertar um preço com qualidade, que tem questão de garantias, por exemplo, de uma construção de escola. Às vezes o cara oferece um valor, mas qual o tipo de material que vai ser colocado? Vai se cumprir a garantia, que normalmente de uma licitação são de 5 anos? Então, assim, há todo um cuidado quanto a isso, entendeu? Ou seja, o que é mais indicado na gestão do recurso é o quê? Fazer uma gestão pública responsável, procurar orientação, por exemplo, caso não saibam, procurar orientação que todos os órgãos disponibilizam alguns setores para tirar dúvidas dos gestores quanto à utilização desses recursos, para evitar problemas que, às vezes, se uma conta não for aprovada, implica, às vezes, e muitas das vezes, em ato de improbidade administrativa, em que esse valor vai ter que ser ressarcido, seja do seu CPF, né? Ou seja, às vezes até implica em questão de empresas também, de uma maneira geral. Eu estava aqui ouvindo a sua palestra, e uma das coisas que eu comento muito, né, no dia a dia com os municípios, nas minhas palestras do dia a dia, que quando o professor tá ali batendo na porta, que realmente tem que ser reconhecida a categoria, e não tem nem que se discutir, né? Tem Professores são excelentes. Porque se tem um médico é porque tem um professor, se tem um dentista é porque tem um arquiteto, um médico. Então, é uma classe sem discutir. Mas eu explico para eles o seguinte, quando você vai no mercadinho que você não pega nota fiscal, você acabou de tirar 15% para a saúde e 25% para a educação. Então, assim, eu sempre comento, eu achei interessante a sua fala e reforçar mais isso e orientar para os gestores, porque tem um recurso livre, que fala um recurso livre, que é o recurso do FPM, que é uma arrecadação municipal, que ele depende de arrecadação de impostos do município. Então, eu falo, tem que fazer também a sua parte. Você vai numa grande cidade, você abastece um carro, você não pega uma nota fiscal, tá ali na padaria, como você falou, o empresário tá colocando dinheiro no bolso. Mas e a educação? E a saúde? Que tem municípios que tem uma arrecadação boa, na verdade, maravilhosa. E tem município que vive do pouco que vem do governo federal, porque não tem arrecadação. E ainda não tem essa participação, dessa conscientização da população. Então, achei muito interessante sua fala, eu queria que você reforçasse nisso, para o pessoal da educação que está participando, nossos municípios, entender dessa importância dessa conscientização, porque não depende só o prefeito querer aumentar o salário, ou investir, ou conseguir construir uma escola. Mas tem alguns recursos que vêm de fora, como você falou, de uma emenda parlamentar, ou de recursos de transferências voluntárias, mas também tem aquele recurso que depende de uma arrecadação, e eu sempre falo, olha, antes de você apontar o dedo, e aí? Você declarou tudo na Receita? Você fez isso? Como é que é? Quer né? dizer que a arrecadação fiscal, então, é muito importante, porque tem reflexos diretos na sociedade, né? Exatamente. Então, o ato de você solicitar nota fiscal é importante para o benefício da coletividade de uma forma geral. Isso que a doutora Isabel está falando é que o recurso, parte desse recurso é injetado diretamente na educação e na saúde. E o fato desse dinheiro não entrar nos cofres públicos prejudica esses serviços de municípios que a renda básica desse município efetivamente são as transferências de recursos que a União repassa para ele. É isso. Bem, assim, é igual uma coisa que eu sempre falo, um ditado que eu sempre falo, falo e eu ouço de bastante pessoas que é o mais correto é o seguinte: não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça, tudo que tá. Por exemplo, há algumas campanhas, né, que a gente chama sempre da questão do nota legal em várias partes do país, que fala assim, declara, por exemplo, pede que insira seu CPF na nota fiscal, para aí depois no final você concorre a prêmios e tal. Aqui, se eu não me engano, acho que no GDF, se eu não me engano, acho que o último prêmio acho que foi de 500 mil reais, se eu não me engano, que foi sorteado aqui. O
parece que uma compra, se eu não me engano, que saiu pra gente, parece que uma compra no valor de R$2. O cara ganhou R$2, fez uma compra de R$2 e pediu que fosse emitido. Pediu a nota e ganhou 500 mil. E pediu a nota. Esse tem sorte. Esse tem sorte. Eu vou ter esse ganhou na Mega Sena também. Assim, isso aí, por que está sendo beneficiado? Porque isso é o seguinte, é uma espécie de fiscalização terceirizada, né, de certa forma, da própria população. A partir do momento próprio cidadão então pode fiscalizar dessa forma, pedindo a nota. Quando ele pede a nota, ele implica necessariamente em que o contribuinte, ele tem, por exemplo, o comerciante, ele também recolhe aquele valor. Entendi. Ou seja, naquele momento em que há a informação da nota, também o comerciante está, por exemplo, falando assim, eu acabei de fazer uma compra aqui, ou seja, ele já está falando o verdadeiro valor de receita que ele está arrecadando. Então, ou seja, não tem como ele falar que recolher a menor, sendo que, na verdade, naquele momento em que você pede aquela nota, você já está informando que a receita foi maior. Então, ou seja, por isso que nessa forma, assim, é uma espécie de, como é que fala? Se diz, redistribuição? Não, você... arrecadação voluntária. A arrecadação voluntária aumenta muito. Então, ou seja, com isso já inibe do próprio, por exemplo, precisar deslocar uma autoridade pública, por exemplo, um auditor para ir fazer um trabalho de auditoria simplesmente naquele órgão, sendo que você poderia estar ajudando fiscalizar outros locais que você não tem como você estar ali de prontidão. Então, sim, peçam a nota fiscal, porque isso vai fazer com que aumente a receita. Se você está com receita, ou seja, se você está faturando muito, eu posso distribuir os lucros para os demais, seja através de servidores, seja através de implementação de melhorias das respectivas cidades. Com o aumento da arrecadação, obviamente que aumenta o fundo de participação dos respectivos municípios, que grande parte realmente só sobrevive através desse fundo de participação dos municípios, né? Porque não tem uma atividade laboral efetiva para que possam ter recolhimento de impostos como ISS, IPTU, né? E o ITBI, que são os impostos municipais. Então, a fonte de recursos desses impostos não são suficientes para gerir um bom recurso para a população. Ou seja, eles sobrevivem do recurso da União. Aí, a partir do momento em que você exige, sim, a emissão de uma nota fiscal, há recolhimento do imposto sobre industrialização, né? Então, e uma série de impostos federais que são repartidos perante os municípios para que possam buscar mais benefícios, aumentos dos respectivos professores, né? Que precisam. E realmente, quanto você mais declara, mais possibilidades você tem de você declarar. Doutor, o município ele também é contribuinte. Também é contribuinte. Certo? Perfeito. Bom, o município como contribuinte, quais são as implicações para o prefeito com relação ao não recolhimento de tributos por parte do município? O que pode acontecer com o prefeito, o secretário de finanças, o pessoal lá que é responsável pelo repasse e os pagamentos dos tributos à Receita? Isso depende da situação. Se for comprovada a má-fé, pode acarretar situações de improbidade administrativa em que faz que eles podem ficar inelegíveis nas próximas candidaturas, ok? Certo. Isso implica o quê? Implica que ele não pode concorrer às novas eleições, entendeu? Certo. Além de ser passível de execução fiscal, em que ele possa ter que repor esse dinheiro através do seu próprio CPF. Não, entendi. E assim, é igual você falou da questão da participação que tem um impacto no Brasil inteiro, né? Eu sempre falo o seguinte: os municípios têm uma preocupação e medo quando fala auditor, né? Medo de fiscalização, medo de auditoria, é o bicho papão, né? Vai empreender. A gente é bíblico, a gente está na Bíblia, a gente é de Deus. Mas, olha, eu vou te falar, o povo morre de medo. E eu sempre falo assim, na minha visão, não sei se está certo, eu falo, na minha opinião, é até melhor quando vem dentro, principalmente dentro da gestão, que vai apontar. Eu sempre mostro que a auditoria, ela não está ali só para condenar ou para condenar, mas sim para orientar, que muitas das vezes quer falta de informação e conhecimento também. Sim. Então, quando a auditoria chega, quando o auditor chega, e ponto, isso aqui está errado. Isso aqui você tem que devolver. Então, você já está ali, você já vai devolver, já vai corrigir. O pior é quando vem uma auditoria, uma fiscalização pós-gestão, quando vai auditar as contas de alguém que já deixou a gestão, que eu acho isso assim, um absurdo. Vamos supor, o deputado, ele está ali como deputado, no final do ano tem a prestação de conta aprovada, tudo bonitinho. Pronto, a melhor coisa, gente, ser deputado estadual, federal, senador. Agora, o prefeito e o secretário,
fica dependendo aí de anos e anos para poder passar por essa avaliação, que a maioria das vezes quando chega para auditar ou para analisar uma conta, não tem nem mais aqueles documentos. Sim, né? sim, Não sim. existe mais. Essa parte dessa auditoria de contas em si, de certa forma, fica mais normalmente são os colegas do Tribunal de Contas, né? Porque o que acontece? Como eu disse, tentei deixar bem claro que a situação da Receita é porque eu vou buscar dinheiro. O pessoal do Tribunal de Contas, eles buscam as despesas, os gastos, ok? Eu busco dinheiro para os municípios e os demais, né, para o Estado em si, e o pessoal do Tribunal de Contas, eles controlam a despesa, ou seja, o dispêndio de recursos públicos, entendeu? Ou seja, eles querem saber onde foi o onde dinheiro foi gasto. Onde como foi o gasto. dinheiro que entrou aqui, onde foi gasto aqui, como foi gasto. Mas se ele não pagou o tributo, desculpa, mas se ele não pagou o tributo, entra vocês. Aí o tributo aí vai para procurar. Aí já o auditor que vai lá ver por que ele não pagou aqueles Isso. tributos. Mas o que acontece? Quando você vê o auditor em si, a função do auditor, de certa forma, é uma função educativa. Né? Por exemplo, a questão da penalidade é uma medida de exceção. Então, sempre a gente procura, por exemplo, às vezes fazer os apontamentos, por mais que às vezes, foi para multar, mas às vezes uma multa ali não às vezes uma multa irrisória em referente ao problema maior que poderia acontecer. Quando você vê a figura do auditor, acarreta o quê? Que há, nessa situação, um aumento da arrecadação voluntária. Ou seja, quando você vê a fiscalização na rua, falou, o auditor está aqui, então é melhor fazer certo aqui. Ou seja, então não vai precisar nem do trabalho do auditor. Na verdade, a gente está mais como função educativa do que função coercitiva, de certa forma, em si. Então, quando não há um recolhimento, assim, as maiores implicações em si é mais da questão de não pagar tributo. No primeiro momento, é mais de você fazer uma boa gestão. De você não conseguir recurso, de você ficar impedido, por exemplo, de você ficar impedido de obtenção de recursos, de implantar melhorias, porque você impede você a obtenção de novos recursos. Né? Agora, a esfera que vai da parte administrativa, que é as penalidades, no caso, de gastos públicos, é mais voltado para o pessoal de auditoria de controle externo. Né? Que aí, no caso, vai o caso de crime de improbidade administrativa e por aí vai, indisponibilidade dos bens, entendeu? Que são a série que é a Lei 8429 que trata do assunto. Show de bola. Veja, a gente começou a conversar e 1h30, né? Passou bem rápido. Passou bem rápido. Passa bem rápido. A gente vai precisar encerrar. Né? Eu quero agradecer. Agradecer a presença do Dr. Marcos Vinícius, então, sempre precisar estar Federal. aqui. Muito conhecimento, ensinou bastante aqui. A gente teve uma aula. Apenas aprendendo. Teve uma aula a respeito dessas